Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei. Rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há. Profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo enfim. Nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou. Frágil bebê, mas pleno Deus. Que dom de amor, justiça e paz. A salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu. Divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu. Por sua morte eu Seu corpo inerte ali ficou. Luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu. Vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou. Do meu pecado livre sou. De Deus eu sou. E Ele é meu. Comprou-me com sangue de Jesus.
dia, querido irmão, querida irmã. Uma alegria compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês neste domingo, dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a todos os que nos visitam via internet, neste canal, sejam bem-vindos. Também aqueles que estão conosco hoje. Muito bom estar com vocês. Palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, é o texto que eu tenho pregado. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Obrigado. Primeira de Pedro, capítulo 3, dando sequência ao assunto reagindo à perseguição religiosa, que você possa abrir a sua Bíblia então, versículo 15, parte B, até o versículo 17. 1 Pedro 3, 15, parte B a 17. Estão me ouvindo bem? Vamos orar antes. Pai querido, no nome de Jesus, quero agradecer-te por este culto até aqui prestado, pelas leituras, ó Deus, em que fomos encorajados pelo testemunho dos teus filhos, Pedro, João, Paulo, a dar respostas da fé, àqueles que nos perguntarem. Mesmo diante de ameaças e tribunais, os teus servos não retrocederam. E aquilo que eles comunicaram à igreja, eles mesmos vivenciaram. Ajuda-me, ó Deus, a praticar esta palavra que aprenderemos hoje, e também a tua igreja. Que o teu povo seja edificado e encorajado na verdade. Em Cristo Jesus, teu Filho, que eu peço e agradeço. Amém. A Escritura diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa vontade ou com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. 1 Pedro, capítulo 3, versos 15 a 17. O propósito dessa carta é confortar os cristãos em suas tribulações e, fundamentalmente, nas suas perseguições, encorajando-os a permanecer na fé, em qualquer circunstância, e, basicamente, lidar com a perseguição religiosa, esse trecho do capítulo 3, versículo 8, até aqui. Algumas acusações eram comuns à pregação do Evangelho nessa época, primeiro século. Entre elas, por exemplo, que os cristãos se excluíam de algumas reuniões que eram comuns aos pagãos. Muitas reuniões idólatras que não compartilhavam da ética de Cristo. Veja isso no capítulo 4 da primeira carta, versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Essa era uma acusação comum, que os cristãos não participavam dos costumes devassos daquela sociedade e se excluíam.
Outra acusação, por exemplo, isso está no livro de Atos, que eles ensinavam costumes inaceitáveis na sociedade romana. Por exemplo, quando Paulo pregava contra os ídolos, e em determinada cidade os fabricantes de ídolos foram à falência. Outra acusação, além de se excluir das práticas e vida comum devassa, de não aceitar ensinar costumes diferentes naquela sociedade, eram acusados de desencaminhar muita gente da adoração. Geralmente as cidades eram idólatras, mas eles ensinavam que havia um único Deus, Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou Cristo ao terceiro dia. E diante desta pregação, eles não eram bem vistos e às vezes perseguidos. Meu assunto hoje é ainda reagindo à perseguição religiosa. E hoje nós somos convocados a dar razão da nossa esperança em Cristo. Dê a razão da sua esperança em Cristo. Esse é o assunto. A mensagem é a seguinte: dê explicação da sua esperança em Cristo por palavras acompanhadas da prática do bem. Repito. Explique a razão da sua esperança em Cristo por palavras acompanhadas pela prática do bem. Os cristãos precisavam de encorajamento para permanecer na fé em Jesus. Nós acabamos de ouvir o relato, portas abertas, da nossa irmã Fadi. De vila em vila, perseguida, no oeste da África. Os nossos irmãos aqui eram maltratados e difamados injustamente. Passavam por sofrimentos e ameaças. E o que nós aprendemos até hoje, nesse assunto específico? Não pagar mal por mal. Abra a sua Bíblia, permaneça aberta no capítulo 3, versículo 9. Não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberes bênção por herança. Então, diante das perseguições, nós vimos, na semana passada, não temer e ainda por cima alegrar-se. Não pagar mal por mal, alegrar-se na perseguição, perseverar não temendo as ameaças. Como isso é possível? Dentro da perspectiva teológica que Pedro propõe. Primeiro, de que Cristo é o modelo a ser seguido. Capítulo 2, versos 19 a 22. Acompanhe a leitura. Porque isto é grato que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Este é o quadro de referência para sermos pacientes, não pagando mal por mal, alegrando-se na perseguição, perseverando, não temendo o mal, o modelo de Cristo. Não somente isto, mas também lembrando-se da nossa esperança. A esperança de que o dia da visitação virá. Que Cristo ressuscitado, junto com sua igreja, executará a justiça. Diz o capítulo 2, versículo 12
Você pode acompanhar a leitura. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Estes dois aspectos estão no fundamento da prática cristã. Primeiro, seguir o modelo de Cristo, mesmo nas perseguições. Segundo, sabermos que, como lemos nesta carta, temos uma viva esperança de vida eterna e ressurreição do corpo na segunda vinda de Cristo, quando há de julgar vivos e mortos. É nesta perspectiva escatológica que a igreja suporta o sofrimento, suporta a perseguição. Assim, queridos, o apóstolo Pedro, a esta igreja perseguida, diz: anunciem a esperança. Anunciem a esperança a este mundo incrédulo. Dentro do contexto da época, entre os gentios, havia um clima de desesperança generalizada. Desesperança generalizada. E quem tinha a resposta? Os cristãos. Uma viva esperança. Uma esperança que confundia os perseguidores. E também uma nota aqui. Quando o apóstolo Pedro nos diz para suportar com paciência, quando ele nos diz para suportar com alegria, quando ele nos diz para enfrentar a perseguição com coragem, santificando somente o Senhor em nosso coração, não pagando mal por mal, ele não está falando algo do qual ele não conhece. Primeiro, porque Deus inspirou, e segundo, porque como nós lemos, ele mesmo havia sido preso junto com João. E lá na prisão, ele experimentou o livramento de Deus. Ele experimentou este medo, mas ele experimentou a graça de Deus em suportá-lo nas perseguições. Ele está falando de algo do qual ele está bem consciente e de algo que é plenamente possível aos cristãos. Assim, irmãos, eu quero compartilhar com vocês 5 ensinos desta passagem e depois fazer uma aplicação. O primeiro ensino que eu compartilho com vocês é que o cristão pode defender a sua fé dos ataques. Perceba que Pedro, João e Paulo defenderam-se. E quando a palavra diz aqui dar a razão respondendo, a palavra é apologel, da palavra apologia. Defender-se geralmente em um tribunal. Então, nós podemos defender a nossa fé dos desvios, muitas vezes internos, mas o caso aqui é de ataques, quando levados a tribunais. E a palavra de Deus nos diz que vocês devem estar disposto, alerta, de sobreaviso, para dar razão das suas convicções, caso lhe deem o direito e caso lhe seja solicitado. É interessante uma das passagens que eu não trouxe aqui na liturgia, quando Paulo está em Jerusalém e as pessoas pegam Paulo para matá-lo, o centurião o carrega e subindo uma escada, Paulo pergunta: é lícito eu falar uma palavra? O centurião pergunta: sabes o grego? Você é um daqueles revolucionários? Paulo diz: não. E então Paulo se defende diante do povo. E ele explica o quê? Que ele apenas prega o que viu: Cristo ressuscitado. Em Filipos, ele nos encoraja a dar razão da nossa fé. Então, irmãos, você pode defender a fé dos desvios
e dos ataques quando forem solicitados. O contexto aqui é geralmente essa palavra respondendo, apologel, é defender-se em um tribunal quando atacado. Você deve estar pronto. Você está pronto? Você está pronta? Lembro dos filmes de bombeiro, que os bombeiros estão ali no plantão, no quartel. Quando toca a sirene, em menos de alguns minutos, todos eles estão completamente paramentados e já estão no caminhão, prontos para atender o chamado. Você está pronta? Você está pronto para dar razão da sua esperança em Cristo àqueles que lhe pediram? Esse é o meu primeiro ponto, irmãos. A passagem, então, nos diz que podemos e devemos defender a nossa fé dos ataques e dos desvios. Meu segundo ponto é o seguinte, que esta defesa deve ser compreensível. Nós devemos fazer uma descrição do conteúdo da nossa fé. Os motivos que nos levam a imitar Cristo a todos os que nos pedirem. Nós devemos dar, portanto, a razão da nossa esperança. O que estava acontecendo aqui? A igreja cresceu. Aos poucos, os cristãos foram se desligando do judaísmo, que era a religião comum, e começaram a participar de uma religião que não era lícita. Inclusive, alguns chamavam de a seita dos cristãos. Então, esta religião já não era mais permitida. Era uma religião, vamos dizer, minoritária. E aqueles que pertenciam eram perseguidos. Nós lemos no capítulo 4 do livro de Atos, Pedro e João, levados presos, porque anunciavam a Cristo. E a mensagem deles é: e não há salvação em nenhum outro, abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que estavam com Jesus. Eram homens iletrados e incultos, mas estavam prontos para dar a razão da fé a todos aqueles que os perseguissem. E sem medo, pois diziam: pois não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e que vimos. Eles foram libertados, mas em alguns casos, como no final da vida, Pedro foi morto, martirizado, Paulo também. Nós lemos como Paulo fala em Atenas, explicando que eles eram idólatras e não acreditavam na ressurreição. E Paulo diz: este Deus desconhecido que vocês adoram, este Deus é que vos anuncio. E a partir deste ponto, ele faz uma defesa da fé em forma de evangelização. E ele termina com a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ele fez uma explicação compreensível da fé. Então, irmãos, meu primeiro ponto: o cristão pode defender a sua fé de desvios e ataques. 2. Nossa fé deve ser compreensível. Nossa defesa deve ser compreensível, dando a razão do porquê, das motivações e da nossa esperança. Em terceiro, a defesa da esperança, a defesa da fé, é uma porta para a evangelização. E este é um tom muito forte aqui neste trecho. Então, é o famoso gancho, porta. Aproveitar as situações
no momento em que estamos explicando o conteúdo da nossa esperança, persuadir as pessoas a também aceitarem. Então, sob um aspecto, nós explicamos o conteúdo da nossa esperança com palavras. Por que nós cremos? Por que cremos? É o que o apóstolo Paulo fez em Atenas. Explicou que havia um único Deus, que a existência era só Ele, que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, que seu Filho Jesus Cristo morreu, foi crucificado e ressuscitou. E esta ressurreição alcança todos os que creem. Então, irmãos, a defesa da fé é uma oportunidade para evangelizar. Nós nos lembramos também da Páscoa no Antigo Testamento. Os pais estavam comendo cordeiro com ervas amargas, aquele ritual, e os filhinhos perguntavam: o que é isto? Qual é a razão de nós fazermos isto? E o pai dizia: é porque nós éramos escravos no Egito. O Senhor nos tirou com o braço forte e mão estendido. E isto aqui nós fazemos como memória de um pacto de um Deus bondoso, filho. A defesa da fé é uma porta para a evangelização. Então, a apologética, que é uma área da teologia, não é um debate estéril, mas é uma resposta clara a questionamentos sobre as nossas convicções e as nossas ações. Lembre-se, se você tiver de defender a sua fé, a sua esperança, se ela for atacada e você tiver essa oportunidade, lembre-se de que a defesa da fé é uma porta para a evangelização. Em quarto, que esperança é esta? Nós lemos durante todo o culto. A esperança que molda a vida presente, a ressurreição. O cristão pode defender sua fé dos desvios e dos ataques. Nossa defesa deve ser compreensível. A defesa da fé é uma porta para a evangelização. E a esperança que nós temos é a ressurreição. Você tem esperança da ressurreição? Você ressuscitará com um corpo em Cristo no dia da sua vinda? Porque daqui a pouco celebraremos a ceia. E é para isto que este símbolo conduz. Para a firme convicção de que todos os que morrerem no Senhor ressuscitarão com Ele no dia da visitação. A ponto de não temermos as ameaças. A ponto de nos alegarmos nas perseguições. A ponto de não reagirmos com violência quando somos ultrajados. O apóstolo Pedro nos ensina que a esperança que move o seu coração é a ressurreição de Cristo. Essa é a esperança, irmãos, para um mundo sem esperança. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Como eu disse no contexto, e aqui nós temos o lastro teológico que move a nossa vida, a resistência e a prática do bem, porque nós somos forasteiros e peregrinos neste mundo. Diz a palavra de Deus quanto à esperança. 1 Pedro 1, 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele diz: irmãos queridos, eu passei por isso também. Eu fui preso, maltratado. E como Paulo também disse,
o Senhor me revestiu de forças e me livrou da boca do leão. E o ministério do Evangelho foi pregado. A esperança da ressurreição move a nossa vida presente. Nós tivemos o estudo sobre a ressurreição domingo passado na classe de catecúmenos, e eu pergunto, qual a experiência, a sensação daqueles que ouvem, e alguns irmãos disseram, pastor, o difícil é entender que a ressurreição não é para o futuro, a ressurreição é para uma vida no presente. Porque ela te desconecta de todos os valores mundanos. E nós acabamos por dizer como Paulo, porque para mim o morrer é Cristo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Os apóstolos foram perseguidos por anunciar esta esperança, a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque a ressurreição proporcionou aos cristãos uma nova forma de interpretar a vida, uma nova forma de agir no mundo. Isso causava espanto, porque eles eram perseguidos, maltratados, e eles dizem, glória a Deus. Eles eram caluniados, esbofeteados, e eles diziam, Maranata, com submissão, temor, coragem. Não porque eram diferentes, mas porque tinham esta viva esperança. E isso causava espanto, isso causava interesse. Uma das ilustrações que eu usei no domingo passado foi o da cana-de-açúcar. Que quanto mais você espreme no moinho, o caldo sai doce. E isto é incrível aos olhos dos incrédulos. Como este povo bendiz a Deus numa situação tão dramática. E aí você vai poder dizer, porque eu sei quem tenho crido, estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Os irmãos estão compreendendo? Por último, a nossa resposta, a nossa defesa deve ser acompanhada com uma vida coerente, harmônica. Deve haver uma harmonia entre o que vivemos e o que cremos. Hoje há muitos cristãos, se dizem cristãos, mas são esquizofrênicos. Anunciam coisas, mas a sua vida está muito longe daquilo que é ensinado, daquilo que é falado com a boca. E isso não tem impacto nenhum na vida de ninguém. Nossa resposta à perseguição deve ser acompanhada com uma vida coerente. É claro, irmãos, que por causa da entrada do pecado no mundo, nenhum de nós é coerente absolutamente. Ok? Nós acabamos de cantar. Nós pecadores somos. Quando deixaremos de cair? A resposta é somente na glorificação. Esse ponto é pacífico. Mas nós devemos, no máximo que pudermos, implementar uma vida coerente com aquilo que falamos. Por quê? Porque a conversão dos nossos inimigos, entre aspas, não acontecerá pela força dos nossos argumentos. Você lembra que Paulo anunciou a Festo, anunciou aos reis ali de Israel, e eles zombaram. Então, a força dos nossos argumentos, nem o nosso procedimento pode converter os nossos perseguidores. E foi isso que o profeta Zacarias registrou. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Contudo, irmãos, embora saibamos que nosso discurso e o nosso procedimento não converterá,
senão o Espírito Santo, Pedro ensina a vivermos de forma piedosa. Veja como devemos responder, versículo 16. Mansidão, temor, 3,16. Temor, com boa consciência, de modo que aquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados, os que difamam vosso procedimento, bom procedimento em Cristo. Então, irmãos, concluindo esta parte dos primeiros 5 pontos, Pedro ensina que a piedade adorna a nossa mensagem e faz com que os insensatos percebam a contradição. E essa é uma tônica doutrinária desta carta, para que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância do insensato. Isso está em 1 Pedro 2,15. Agindo bem, piedosamente, aqueles que te perseguem perceberão a contradição e ficarão envergonhados. E ele termina. Se a perseguição for inevitável, nós não queremos passar por perseguição. Eu não quero. Mas se for inevitável, a resposta adequada é: melhor sofrer praticando o bem. Melhor sofrer praticando o bem. Ou seja, imitem ao seu Senhor. Então, queridos, nós temos estes ensinos. O cristão pode defender sua fé dos desvios e ataques. Nossa defesa deve ser compreensível. A defesa que fazemos é uma porta para a evangelização. A ressurreição do corpo é a esperança que molda o presente, é o conteúdo da nossa fé. E a nossa resposta deve ser acompanhada de uma vida coerente. Agora, uma aplicação única a respeito da fé na esfera pública e na esfera privada. Defesa da fé na esfera pública. Hoje é um assunto pertinente. Embora não haja perseguição no Brasil, tal como experimentada pelos destinatários da carta, há, contudo, no Brasil, uma tentativa de silenciamento dos cristãos. Em que sentido? No campo da cultura e dos valores. Esse silenciamento das vozes cristãs no campo da cultura, dos valores, da política, tem sido chamado por alguns como interdição de valores. Tem estudos sobre isso, por exemplo, um professor da PUC, ele trata desse assunto. Não há perseguição no sentido violento, explícito, mas já há esta consideração de que somos silenciados no campo da cultura, dos valores. Isso se chama interdição de valores. Segundo a lei brasileira, podemos professar a fé em Cristo livremente, não há discussão. Podemos anunciar nossa fé, podemos falar da ressurreição, mas na prática, se nós começarmos a comentar sobre a cultura, os valores do ponto de vista bíblico, seremos cancelados. Cancelados porque o que a Escritura diz é contra os costumes e valores socialmente aceitos. Resumindo, o mesmo motivo pelo qual a igreja era perseguida no primeiro século, ela continuará sendo. Porque a igreja, geralmente, é contracultural. Nós seguimos a Escritura e muitas vezes os cristãos têm sofrido esta interdição de valores. Isso tem acontecido na mídia, nas grandes empresas, repartições públicas como universidades, escolas, centros de atendimento. Essas instituições que foram aparelhadas para que o cristão conservador, ainda que tenha ótimo precedente, formação adequada, conhecimento, expertise, não opine. E se ele opinar,
Não fará isso sem uma grande censura de um grupo ou de uma instituição. Você pode até não concordar com o termo interdição de valores, interdição da opinião, mas tem acontecido. Eu sou professor da escola pública, conheço pessoas que têm trabalhado em bancos, em instituições, que são forçados, porque as ideias anunciadas por eles vão contra aquilo que está estabelecido, socialmente aceito. Queridos irmãos, é isso que nós temos lidado, é assim que nós vamos ter que aplicar esta palavra, neste contexto. A defesa pública nas mídias sociais ou debates consiste em responder os argumentos sem precisar atacar. Então, irmãos, nós devemos fazer isso na esfera pública, mas não ataque. Simplesmente responda com os argumentos da Escritura. Com confiança, apresente a esperança da fé e deixe que Deus convença. Não tente convencer ou persuadir pela força da sua inteligência, da sua capacidade. Deve ser usada, mas não é isso que irá mudar. Então, que os irmãos tomem consciência de que essa mensagem pregada hoje, não estou pregando lá para o século I, eu estou pregando para Brasil 2022. E o segundo ponto dessa defesa na esfera privada. E aqui eu quero que você continue prestando atenção. Situações do dia a dia. No seu círculo de convivência. Na escola, no trabalho, na família. A sua vida será uma vitrine que apresenta a esperança em Cristo. E muitas vezes você será questionado para defender e anunciar a sua fé. Eu, particularmente, tenho feito mais a defesa da fé na esfera privada, embora seja uma pessoa pública, como pastor, até presidente de uma instituição, presbitério, como professor. Eu tenho preferido a esfera privada. Na esfera pública, nós combatemos as ideologias anticristãs, combatemos a prática de pecados incitados por grupos. Nós não concordamos com a tentativa de calar-nos. Contudo, nossa luta não é contra os grupos. Continuamos amando indivíduos. Você deve se dedicar a responder com clareza àqueles que lhe perguntam sinceramente, porque agimos e esperamos em Cristo Jesus. Você está no seu trabalho, na escola, na sua função social ou em casa. Se alguém lhe perguntar sobre a razão da sua esperança, responda sinceramente. Acho que foi o Schaeffer que disse: perguntas honestas merecem respostas honestas. Mas ao mesmo tempo, com clareza. Não responda a todos, não. O Senhor nos ensinou a sermos prudentes e simples, como a pomba. Você deve saber quando, como e para quem falar. Mas aproveite as oportunidades para anunciar a esperança. Então, irmãos, finalizando. Você deve ser capaz de explicar os motivos da sua fé. Quando as pessoas perguntarem, fale claramente. Quando seus amigos, nos seus relacionamentos, pedirem a razão da fé, justifique as suas ações e, ao mesmo tempo, aproveite para proclamar a esperança a pessoas desiludidas e sem esperança. É uma coisa simples. Recentemente, uma irmã me falou de uma experiência dela. Falou que estava numa lojinha e uma senhora ali perguntou para ela, sobre a família, e vendo o comportamento alegre, e ela relatou o desastre que ela teve na família.
relatou como Deus está agindo na vida dela. E a pessoa, essa irmã que relatou, ficou surpresa, porque quando viu, essa senhora estava em prantos. E ela não entendia. Como pode, diante de uma calamidade tal, estar alegre em Deus? Que você aproveite as oportunidades, na esfera pública, se você as tiver, na esfera privada, para dar razão da sua fé. Que Deus os ajude. Amém. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei. Rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há. Profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está